A homeopatia é um sistema medicinal alternativo que contempla a totalidade do ser humano e não só uma doença isolada. Ela atua por meio de estímulos energéticos desencadeados por medicamentos homeopáticos, com o intuito de reequilibrar a energia do paciente. O bom é que essa medicina pode ser utilizada tanto em adultos quanto em crianças. E é justamente sobre a homeopatia usada em crianças que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Fique com a gente! Pois é, e vamos conversar agora com a doutora Leônia Lima, médica homeopata, para nos explicar melhor um pouco dessa ciência que é tão rica e também nos traz tantos mistérios. Doutora Leônia, obrigada pela sua participação. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco da diferença da medicina homeopática para a medicina alopática. Eu até diria que a gente não pode nem falar medicina homeopática e medicina alopática, né? Eu acho que são formas de tratamento diferentes, né? Então, assim, normalmente a gente entende que a alopatia, ela trata muito os sintomas que aparecem no paciente, né? Então, assim, nós temos muito a cura pelos contrários. Digamos assim, se nós temos alguém que tem febre, nós vamos dar um antitérmico. Se nós temos alguém com dor, nós vamos fazer um analgésico. Não importa que pessoa está com... que diferença tem no sintoma que aquela pessoa está tendo naquele momento. O que importa é a dose, que vai diferir se é de uma criança ou se é de um adulto. Em homeopatia, nós vamos tratar por substâncias que são semelhantes. Então, assim, se uma pessoa sã que não está doente, ela começar a usar uma substância determinada, com o tempo vão surgir sintomas que nós chamamos de patogenesia. Então, esses sintomas são catalogados e daí a gente vai tendo os medicamentos, que quando na pessoa doente aparecem sintomas semelhantes, aí nós vamos tratar pelo semelhante. Então, uma febre, por exemplo, nós não temos um remédio sempre o mesmo remédio para aquela febre, porque vai diferenciar o medicamento de acordo com a febre que aquela pessoa está tendo. Com relação à atividade que ela fica durante a febre, com a coloração da pele no momento da febre, com a transpiração e com a sede. Esses são os sintomas assim que nós mais valorizamos na escolha de um medicamento para febre ou num quadro agudo. Mas assim, a grande ação do medicamento homeopático não seria só tratar a febre ou tratar a tosse ou um outro sintoma qualquer. Mas assim, nas doenças crônicas, quando assim nós encaramos o paciente como um todo, nós valorizamos todos os sintomas que ele apresenta, não só naquele momento, mas assim ao longo da sua vida, e também assim sintomas que são inerentes, assim, digamos, o gosto alimentar, se ele prefere doces ou se ele prefere salgados, a transpiração desse paciente, se ele é mais calorento ou se é mais friorento, isso tudo é muito importante na escolha do medicamento homeopático. Doutora Leônia, e onde entra a energia, o equilíbrio energético do ser humano? Então, o equilíbrio é exatamente pelo medicamento ter essa ação energética e tem que ter a similitude. Se você me traz uma série de sintomas
e eu faço uma análise e eu te dou um medicamento que ele não cobre a sua sintomatologia, não vai acontecer nada. É porque aí se pergunta, a homeopatia não faz efeito. Não é a homeopatia. Eu, como médico, naquele momento, eu não tive assim a felicidade de encontrar ou de escolher o medicamento mais adequado para aquele quadro, porque quando nós conseguimos isso, geralmente a melhora dos quadros agudos é imediata. Se eu pegar uma criança com febre, com amidalite, se eu conseguir, por exemplo, o medicamento mais adequado para aquele quadro agudo, essa criança em 2 horas ela já vai estar completamente diferente do que ela estava no momento que ela começou a tomar a medicação. Agora, as doenças crônicas são diferentes. Se eu estou tratando um paciente crônico, então assim, ele passou a vida inteira com aquela doença. Então, ele vai levar muito mais tempo para poder nos mostrar uma melhora. Então, talvez eu até acredito que é baseado nisso que a grande maioria das pessoas classifica a homeopatia é muito lento. Doutora Leonie, a gente poderia dizer então que a homeopatia é um trabalho até bem mais personalizado, né? Uma medicação mais personalizada, já que leva em consideração o ser como um todo, né? Não um ser na sua coletividade, mas sim como diferente. Exatamente. Não existe homeopatia se não existir individualidade. Não existe. Até tem, assim, algumas pessoas que tratam, por exemplo, tá com febre, aí dê tal e tal remédio. Então, assim, usa o medicamento homeopático para tratar determinados quadros, mas assim, sem levar em consideração o verdadeiro caminho de um tratamento homeopático, que seria considerar a individualidade de cada doente. As crianças podem usar remédios homeopáticos? Nossa, podem e devem. Elas melhoram muito e elas nos mostram que, assim, muita gente fala, é placebo, não tem ação. Então, as crianças tomam e a gente percebe, né, a melhora que elas têm rapidamente nos quadros agudos, onde o medicamento foi bem escolhido. E assim, eu acho que a criança, ela sendo tratada com homeopatia, ela com certeza terá um padrão de saúde muito melhor no seu futuro, durante a sua vida. Doutora Leônia, e quando uma criança nasce, a primeira coisa que os médicos indicam é procurar um pediatra. E a partir do momento que aquela criança passa a ser acompanhada por um pediatra, às vezes não tem sintoma algum recém-nascido, mas o pediatra vai olhando, vai analisando, vai cuidando daquela criança ao longo do tempo. Seria o caso também de um médico homeopata ao nascer, no caso de uns pais que optarem pela homeopatia, o indicado seria já levar a criança desde o início ou só quando apresentar algum sintoma de doença? Não, então, isso que nós deixamos já entendido antes, que esse paciente pode ser acompanhado pelo médico pediatra com relação à sua puericultura, né, o crescimento e o desenvolvimento, e também pode ser feito pelo médico homeopata, que ele vai estar ali olhando toda a amostragem que esse paciente vai dando dos sintomas, do jeito como ele é. Então, assim, no momento oportuno, esse paciente receberá o medicamento homeopático que for mais indicado de acordo com toda a observação que já vem sendo feita desde o seu nascimento. Acredito que muitos pacientes devem chegar para a senhora também com sintomas já, porque o brasileiro imagina, tudo para a última hora e pouca gente se preocupa com prevenção. Existe prevenção na homeopatia, tratamento preventivo? Então, eu acho que a homeopatia
age tanto como prevenção como tratamento curativo. Por quê? Porque se você começa a tratar uma criança com homeopatia, ela vai ter um padrão de saúde muito diferente de um paciente que deixa para se tratar quando já aparece a doença, né? Mas isso também não contraindica que ele seja tratado a partir de um quadro já instalado. Agora sim, a maioria dos pacientes que nós recebemos, geralmente ele vem porque ele já esgotou todas as possibilidades de tratamento em outra área. Então assim, aí ele vem assim como última carta, né? Porque não tendo mais o que fazer, então procura o médico homeopata. Agora, ultimamente eu venho observando assim que as pessoas têm acordado mais, elas têm percebido melhor e a gente tem recebido mais pacientes, assim, crianças após o nascimento com essas mães que elas estão querendo assim esses partos domiciliares, esses partos normais. Então assim, elas estão lendo mais e elas estão fazendo opções diferentes para acompanhamento dos filhos. A senhora é médica da área, logicamente defende a área, mas agora assim, para a gente tentar esclarecer um pouco para as mães, por quê? Por que se recomenda a homeopatia para uma criança? Por que buscar a homeopatia? Então, buscar homeopatia seria assim, escolher uma forma de vida, assim, um cuidado diferente, um cuidado mais natural, para que essa criança possa ter um padrão de saúde melhor. Ok, então, pois é. E aí, doutora Leônia já explicou um pouquinho pra gente, né? Está explicando, a gente ainda vai conversar mais, mas agora vamos ver o que é que uma mamãe fala sobre homeopatia. Veja aí. Foi graças à homeopatia que Júlia, de 8 anos de idade, ficou boa das crises alérgicas que tinha. A mãe já utilizava o método desde adolescente e passou a prática para a filha. Hoje ela tem 8 anos, é raro ela ter uma crise de amidalite, por exemplo, que ela tinha bastante quando era menorzinha. Também crise alérgica, entendeu? Até a alergia ao leite que ela tinha antes. Hoje já bem melhor, quer dizer, a imunidade dela hoje é bem mais forte. A homeopatia é um método de tratamento utilizado onde os remédios são preparados a partir de substâncias extraídas da natureza provenientes dos reinos mineral, vegetal ou animal. Pensando nos benefícios, todos hoje na casa de Júlia só tomam remédios homeopáticos. O tratamento homeopático tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. A homeopatia trata a pessoa como um todo e não apenas a doença de forma isolada. Sabendo de todos esses benefícios que o método oferece, Júlia já se acostumou com o tratamento e até gosta. Eu acho o gosto de gotinha, mais ou menos, hein? É meio estranho, meio diferente, mas continua sendo gostoso. Pois é, você viu aí o depoimento da mamãe que realmente acredita na homeopatia e viu que realmente pode dar certo, sim, esse tipo de tratamento. Doutora Leônia, explica melhor pra gente a respeito dos medicamentos. Que medicamentos são esses que a homeopatia usa? Bom, os medicamentos homeopáticos, eles podem vir dos reinos animal, vegetal e mineral. Então, para se dizer que um medicamento é homeopático, aquela substância precisa ser diluída e dinamizada. Então, assim, essa é a grande... A grande mágica. A grande dificuldade de ser entendido e aceito, porque quando você vai ver, lá não existe uma substância química, né? E esse medicamento, para se chamar
homeopático ele precisa ser diluído e ser dinamizado. E às vezes é muito confundido com fitoterapia. Verdade. E às vezes eu estou dando um xarope natural e tal, eu estou dando homeopatia. Então, isso não é homeopatia, é um medicamento natural, porque é um fitoterápico. Ele vem das plantas, mas isso não é medicamento homeopático. O medicamento homeopático, ele precisa ser diluído e dinamizado. Ele tem uma técnica específica para ser preparado. Ele não pode ser preparado a não ser numa farmácia homeopática. Quando a senhora fala que o medicamento, a substância precisa ser diluída e dinamizada. Diluída seria, por exemplo, ela ser quebrada? Depende da forma inicial da substância. Se for um mineral, por exemplo, né? Se for um vegetal, que parte desse vegetal vai ser usado para fazer o medicamento, ou se for uma substância líquida, vai diferenciar a forma de preparo desse medicamento. Mas no final, ele vai ser um medicamento dinamizado. Então a gente imprime uma energia nele para poder ser considerado medicamento homeopático. Existe todo um cuidado no uso do medicamento. Por exemplo, se eu pego um medicamento homeopático, eu ponho na minha bolsa, aí eu boto meu celular lá junto, eu vou alterar completamente a ação desse medicamento. Se eu esqueço no meu carro, fecho o carro, volto uma hora depois que ele já pegou esse calor todo, provavelmente a ação desse remédio não vai mais estar lá. Perfeito. Que talvez também seja mais uma das dificuldades das pessoas conseguirem êxito, porque não compreendem muito isso. Com relação a isso, até um medicamento qualquer, se ele sofre uma temperatura desse nível, ele também vai se alterar. Mas o medicamento homeopático, eu acho que ele tem assim, ele precisa de um cuidado maior. Por exemplo, eu não posso colocar em cima da geladeira, da televisão, perto de nenhum aparelho desses que vai estar alterando o efeito do remédio homeopático. Então toda a manipulação, desde do laboratório até o consumo, precisa ser observado. Tem algumas, observado que tem algumas particularidades, né? Ok, então a gente vai a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho vamos voltar a conversar sobre homeopatia, então não sai daí não que a gente volta já.